todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Coloquem um joinha. Vocês estão me vendo? Vocês estão me ouvindo bem? Então, hoje é mais um esquenta, né? Nós estamos há 12 dias do nosso curso de suplementação na prática clínica com a professora Denise. Ela está em sala. Na realidade, a gente escolheu alguns temas, né? E esse é um assunto que, assim, eu não sei vocês no consultório, mas eu acredito que acaba sendo também. Mas aqui no balcão da farmácia, por telefone, a gente tem visto cada vez mais os clientes ansiosos, com pavio curto, né? Toda essa parte de... A gente sabe que é o momento, né? Que tá sendo colocado para a gente, que é desafiador. Mas os fatores nutricionais influenciam muito, né? E aí eu até pedi para a professora, assim, ela estava me explicando a questão que estão todos interligados, sinais e sintomas, a parte, né, de ser um guarda-chuva, né, professora Denise? E aí, o que a gente pede para vocês é que vocês interajam bastante hoje, que vocês possam perguntar, porque esse é o diferencial do curso, né? Nós temos todo o conteúdo programático, mas é um curso que vocês podem estar fazendo as perguntas, a parte clínica e o que a gente estava conversando era exatamente isso. Ele vai tomando um formato de acordo com o que vocês veem, né, em consultório. Então, acho que é esse o diferencial maior. A professora Denise acaba falando de vários assuntos, né? Mas o que a gente percebe é que vocês conseguem aplicar tudo. Acabou o curso, durante o curso e antes, né? Que a gente está tendo esse privilégio de ter esses encontros. Então, professora, obrigada, seja bem-vinda. E eu vou deixar para que seja a sua colocação agora. Obrigada. Obrigado, boa noite para todos. Como disse a Lucilene, a gente está fazendo um esquenta aí, né, para o curso. E, na verdade, assim, o que a gente tenta trazer também no curso? Toda aula eu trago um caso clínico, tá? E eu vou tentar trazer um caso clínico de coisas, né, como de cirurgia bariátrica, de casos de autismo, de TDAH, casos de dermatite. Então, assim, artrite reumatoide, aí a gente vai trazer um pouco casos, né, diferenciados, até para trabalhar um pouquinho em cima disso, né, em cima dessa prática, a suplementação. E aí, quando, né, um dos assuntos que a Lucilene me pediu para falar foi sobre é isso aqui, né, amor? É isso aí. Foi um pouco sobre... tinha até falado para mim transtornos de ansiedade, né? E, na verdade, eu falei assim, vamos ampliar um pouquinho mais isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa abordagem nutricional nos transtornos neurocomportamentais. Porque é raro você ver um sintoma isolado. É muito raro. Sempre que a gente vê as pessoas, quando existe como órgão de choque o sistema nervoso central, é muito comum que existam vários sintomas associados. Tanto é que muitas vezes em TDAH o pessoal chama de comorbidades, né? Mas, na verdade, eu falo que não são comorbidades, são sintomas que participam, ou seja, são sintomas que são consequência das mesmas causas subjacentes. Então, a pessoa já tem como órgão de choque o sistema nervoso central. E a gente tem uma série de causas que interferem da mesma maneira que pode interferir em um sintoma, vai interferir no outro. Eu falo que todos esses sintomas, não só neurocomportamentais, mas todos os sintomas do organismo, eles são normalmente estudados isoladamente, né? E até por causa disso, muitas vezes, para cada tipo de sintoma, um remédio diferente, certo? Mas, na verdade, o nosso organismo, ele está o tempo todo, ele vive num processo de
total comunhão de reações, né? Então, quando você afeta um órgão, você com certeza vai afetar o outro órgão. É aquela conexão em teia que o pessoal fala, né? Mas que, na verdade, é um pouco isso, sim. O organismo, ele tem, a partir do momento que você desestrutura um ponto, isso vai se refletir no outro e aí vira uma série de fatores associados que acabam levando à sintomatologia, né? Então, quando a gente pensa em distúrbios do neurodesenvolvimento, na verdade, mais do que distúrbios do neurodesenvolvimento, distúrbios neurocomportamentais, né? Porque distúrbios do neurodesenvolvimento, a gente tem principalmente TDAH, autismo, né? E a gente vê que, na verdade, esse processo é extremamente mais amplo. O que você coloca naquele guarda-chuva, né? Quando você fala em alterações neurocomportamentais. A gente pode falar de sintomas como depressão, como ansiedade, agitação física, agitação mental. E aí entra uma coisa bem interessante, né? Que eu falo que é o seguinte: a agitação física, ela incomoda quem está do lado, né? Porque tem bicho carpinteiro no corpo, não para quieto, e daí vai. Mas a agitação mental incomoda a pessoa. E muitas vezes você está olhando para ela e você está achando que aquela pessoa é a pessoa, e na maior parte das vezes é mesmo, extremamente quieta, dentro daquele, né, muitas vezes daquele mundo dela, independente de ser ou não dentro do quadro de TEA. Mas são pessoas que muitas vezes o pessoal fala é tímido, é muito quieto, é muito bonzinho. Mas se você olhar para dentro da cabecinha dele, é aquela cabecinha que não está ligada nem no 440, está ligada no 880. É aquela cabeça que não para. E essa cabeça que a pessoa fala que ela tenta desligar e não consegue, né? Então, esse processo de agitação mental é que normalmente está interrelacionado com vários outros sintomas, como a gente vai ver aqui rapidinho. E é claro, né? Se a cabeça liga no 440 ou no 880 e você está pensando em 20 coisas ao mesmo tempo, como é que você consegue focar em alguma? Então, principalmente se não for de interesse. Aí sim viaja com a borboleta. Aí fala, tem distúrbios de concentração, né? E essa mesma pessoa, que se não é de interesse, ela viaja com a borboleta, na hora que é uma coisa que interessa muito, ela tem o hiperfoco. Então, é aquele hiperfoco, é aquela hora que o mundo pode acabar e ela não viu que acabou. E quem está do lado fala, olha, a gente fala com ele e não responde, como é mal educado, né? Não tem, não se liga no que está acontecendo. E, na verdade, por isso que é chamado distúrbio de concentração. Porque se para algumas coisas não consegue focar nem rezando, para outras parece que é aquilo e o mundo acabou. Então, tem o hiperfoco de um lado e a falta de concentração do outro, dependendo do foco de interesse. O centro do interesse é o mesmo do foco, né? E alteração de humor é aquela pessoa que ela acorda, você fala bom dia e fica esperando para ver se é bom dia ou bom dia por quê, né? Isso era bem clássico do meu filho de pequenininho, que eu falava bom dia e ficava esperando para ver se era bom dia ou bom dia por quê, né? Era um processo do nada de alterar o humor e não tinha nada que aparentemente justificasse, né? E é uma coisa que é bem clássica, por exemplo, da hipoglicemia, que é um dos grandes desencadeantes da maior parte desses sintomas, né? E, claro, muitas vezes um nível de inteligência extremamente alto, altíssimo muitas vezes, e pode, por exemplo, ir mal na escola, porque acontece de ter muitas vezes um ambiente ou o próprio professor não consegue trabalhar dentro do interesse daquele aluno, o nível de inteligência muitas vezes é muito alto, e aí, embora tenha uma inteligência muito alta, vai mal na escola. E muitas vezes são pessoas que têm dificuldade de lidar, de ter um relacionamento social. Eu brinco que alguns eles são tão inteligentes que o resto é burro. Então, muitas vezes acaba tendo muita dificuldade de relacionamento social. E aí entra naquele processo. O que essa pessoa que é comum ela começar a ter? Baixa autoestima.
por que que eu não consigo? Entendeu? E ela sabe, ela tem noção da capacidade que ela tem, mas ela não vai sempre, acaba batendo naquele processo. E muitas vezes não consegue ter amigo. Por quê? Porque está sempre irritado, está sempre mal-humorado. Muitas vezes, se a pessoa fala alguma coisa que para esta pessoa é lógica, ele já perde o interesse até de conversar. Porque fala assim, meu Deus do céu, sabe? Isso é muito comum no adulto isso, aquele adulto que é muito, muito, muito inteligente, que é aquela criança que não foi tratada, né? Então, quando isso vai para o adulto, muitas vezes não consegue ter emprego, porque o chefe é burro. Todo mundo é burro, não consegue trabalhar, não consegue ter emprego, não consegue um relacionamento social. Tá? Então, são coisas comuns da gente ver em pessoas que têm como órgão de choque sistema nervoso central. Muitas vezes, impulsividade. Faz, depois pensa. Né? Então, é o agir antes de pensar. Tá? Compulsividade. Pensamento suicida. Extremamente comum em pessoas que têm como órgão de choque sistema nervoso central e que vive dentro desse quadro, é muito comum. Você vê de criança pequenininha, criança de 6 anos, que eu já tive oportunidade de atender, que falava para a mãe, eu quero ir embora. Ela falava, para onde? Dessa vida, porque eu tento ser bonzinho e não consigo. Né? É aquele processo, aquela dificuldade de relacionamento, aquela dificuldade de todo esse processo, que a criança em geral é inteligente, o adulto também, e não consegue entender por que ele não consegue fazer determinadas coisas, né? E aí até mesmo se relacionar com as pessoas. Então, é extremamente comum. Imagina essa criança falando, eu tento ser bonzinho e não consigo. Tá? Agressividade, é o pavio curto, muitas vezes. Né? Aquele processo de pensar, de agir antes de pensar. Né? Irritabilidade, comportamento destrutivo e muitas vezes autodestrutivo, nervosismo, falta de coordenação, que é muito comum o pessoal falar assim, é estabanado, né? É estabanado, está sempre com mancha roxa, está sempre batendo, deixa cair as coisas, né? Então, na verdade, é uma falta de coordenação. E aí, até por isso, predisposição a acidentes, né? Repetência escolar, apesar do que é normal ou alto, comportamento muitas vezes retraído em função de tudo isso, e você fala, então, vários desses sintomas são sintomas clássicos do TDAH, verdade, mas também vários desses sintomas estão presentes no TEA, no transtorno do espectro autista. E vários desses sintomas estão presentes em pessoas que não são classificadas nem dentro do TDAH, nem dentro do TEA, mas que ela tem como órgão de choque sistema nervoso central. Então, ela pode ter depressão, ansiedade, irritabilidade, nervosismo, alteração de humor, né? E isso não está relacionado ao transtorno do neurodesenvolvimento. É simplesmente que o órgão de choque é o sistema nervoso central. Então, eu falo que esqueceram de contar para as pessoas que o cérebro faz parte do corpo. Então, as mesmas substâncias tóxicas que pode atingir qualquer órgão ou sistema, pode atingir o cérebro. As mesmas insuficiências nutricionais que podem interferir em qualquer órgão ou sistema, podem interferir no sistema nervoso central. Então, quando o órgão de choque é sistema nervoso central, para esta pessoa, os sintomas que ela pode ter tá relacionado com esses distúrbios, né? Com esses distúrbios aí neurocomportamentais. Então, o que a gente sabe? Que os distúrbios neurocomportamentais e muitas doenças degenerativas do sistema nervoso central compartilham etiologias patológicas similares. E a compreensão de uma doença proporciona uma maior visão de outras doenças relacionadas. As diferenças entre as doenças podem depender de caminhos inflamatórios envolvidos. A gente sabe que a inflamação, ela está na base, né? Eu tô só procurando aqui porque o chat saiu daqui. Eu não estou conseguindo dar uma... Eita, não estou achando o chat. Então, qualquer coisa, meninas, que... Eu não sei porque eu não estou achando aqui. Achei. Eba. Eu sou jurássica, tá? Só para avisar vocês. Eu sou meia jurássica, que eu tô começando a me entender com esse negócio, mas vamos lá. Então, como é que a gente fala? Que a base, o processo inflamatório, ele está na base de tudo isso.
Só que qual é o órgão de choque que sofre a consequência dessa inflamação? É o cérebro, é a tal da neurite, né? Como a gente fala, ou encefalite, ou seja, a inflamação é no sistema nervoso central. Então, as diferenças entre as doenças podem depender de caminhos inflamatórios envolvidos, da predisposição genética, fatores epigenéticos, idade inicial em que a doença se desenvolve. Por isso que quando esse processo se desenvolve na base da formação, ele acaba alterando o desenvolvimento. Aí ele entra no processo de alteração do neurodesenvolvimento. Então, depende da idade onde esse processo se desenvolve, a dose de vários fatores contribuintes, além de outras influências. Ou seja, você não tem uma genética que determina isso. O que nós temos é uma predisposição genética. E essa predisposição genética, são, na verdade, vários fatores, mas o quanto cada um disso interfere para que o processo aconteça e como que os fatores epigenéticos estão se associando e fazendo com que esse gene se expresse ou esses genes se expressem ou não. Então, é uma associação desses fatores. Uma vez que as causas não são isoladas e únicas entre todos os pacientes, o tratamento também deve ser individualizado. Não existe uma única bala de prata. Então, só para colocar aqui para vocês um exemplo, uma das pacientes que eu fui atender com 32 anos, ela estava há 6 anos tomando antidepressivos e imagina, ela estava com 4 medicamentos para controle de depressão, de ansiedade, etc., mais a Ritalina. Então, na verdade, 5 drogas, né? Para o sistema nervoso central. E ela vinha fazendo isso há 6 anos exatamente com o mesmo psiquiatra. Depois que eu sentei com ela, conversei, ela tinha doença autoimune, ela tinha uma série de processos inflamatórios, deficiências nutricionais e tudo aquilo que a gente já conhece. Comecei a conversar com ela, mudamos isso, tiramos alimento inflamatório, acertamos o hábito alimentar, fiz uma suplementação básica, vitamina, mineral, ômega 3, probiótico, aquela coisa básica que a gente já conhece, que nós vamos ver bastante sobre isso, se Deus quiser. E aí, 2 meses depois, ela foi no psiquiatra. No meu consultório, ela voltou depois de 4 meses, mas 2 meses depois, ela foi no psiquiatra. E aí, ela chegou lá, começou a conversar com o psiquiatra, ele olhou para ela e fez assim, o que você fez que você melhorou tanto? E aí, ela chegou para mim muito feliz da vida contando isso, né? Então, olha, Denise, comecei a conversar com ele, ele já olhou para mim, perguntou o que eu fiz para melhorar tanto. Aí, eu é que fiquei pensando, porque há 6 anos com o mesmo psiquiatra, fazendo tratamento com ele há 6 anos, tomando 5 drogas, e o dia que ela melhora, ele pergunta o que ela fez. Então, em qual momento o objetivo desse tratamento era uma efetiva melhora do processo? Certo? Então, era um tratamento de controle de sintoma, mas não de recuperação de função, né? De melhora, de melhora efetiva do processo. A rede causal entre uma doença somática e distúrbios neurocomportamentais é muitas vezes interligada para conseguir distinguir causas e consequências muito bem definidas. O objetivo é excluir os vínculos causais. O tratamento envolve a remoção das causas subjacentes dos distúrbios e de qualquer doença associada. Tratar a privação do sono, adequar a atividade física, ter uma alimentação segura. Vocês sabem que o saudável hoje virou qualquer coisa, né? Então, você fala uma alimentação saudável, pão integral light com peito de peru light, queijo cottage 0% de gordura. Uma alimentação saudável, não é assim? Então, hoje virou bagunça a história da alimentação saudável. Então, eu falo que a gente tem que trabalhar com a pessoa uma alimentação que é segura para ela, que vai oferecer o que ela precisa e que não vai oferecer o que pode estar contribuindo com todo esse processo inflamatório e alterações funcionais, certo? E evitar agentes causais já conhecidos. Isso pode ajudar a tratar as doenças neurocomportamentais e não a controlar sintoma, né? Então, é um processo efetivamente de tratar, tá? Então, pensando nesses transtornos neurocomportamentais, aí a hora que a gente tenta ligar isso com a alimentação, né? Que fatores podem estar interferindo nisso? Baixa ingestão de nutrientes. Se a gente associa uma baixa ingestão de nutrientes
com uma alteração no processo gastrointestinal, então com má digestão, alteração do ácido clorídrico, alteração da capacidade absortiva no intestino, já é mais um complicador. A presença de fatores antinutricionais. Então, excesso no consumo de cafeína, de álcool, de açúcar. Além da cafeína em alta quantidade ser antinutricional, a cafeína inibe o GABA, né? Que é aquele neurotransmissor que eu brinco, falo que a hora que eu estou explicando para o paciente o que ele faz, eles falam para mim, doutora, pode ser na aveia, né? Então, porque é isso. O que o GABA faz? Ele evita agitação mental, melhora foco, diminui... melhora a capacidade de lidar com o estresse, dimensiona problema, né? Além de vários outros fatores. A cafeína vai lá e inibe o GABA. Quando ela inibe o GABA, então o GABA tem ação inibitória no sistema nervoso central. Então ele controla o processo de excitação neuronal. Aí a hora que inibe o GABA, ativa o glutamato. Aí o que acontece com a pessoa? Acorda. Ah, doutora, eu preciso tomar cafeína para acordar. Só que você acordou porque inibiu o GABA. Então você acorda, mas não pensa, acorda, mas não consegue focar, acorda, mas fica com o pavio curto, e daqui a pouco cai de novo. Então, e junta isso, que excesso de cafeína, porque aí eu tenho que ir atrás da cafeína de novo, para tentar me sentir melhor. E a cafeína, acima de 3 xícaras ao dia, ela começa a aumentar a excreção urinária de cálcio, de magnésio e de outros nutrientes, assim como açúcar, né? Além de ser fator antinutricional, é alimento de fungos, de más bactérias, rouba energia do sistema nervoso central e é inflamatório, né? E o álcool, o consumo frequente de álcool, ele é antinutricional, sim, mas ele também é neurotóxico e hipoglicemiante. Certo? Então, esses são os principais aí que a gente sabe. Claro, vários fatores na alimentação, e aí a gente aprende a deixar a leguminosa de molho para tirar esses fatores, não bater o inhame cru. Então, são esses fatores chamados antinutricionais presentes nos alimentos que podem interferir na absorção de nutrientes. E aí a gente já viu que em outros fatores também eles interferem. Os aditivos alimentares, os aditivos químicos. A gente tem países como a Inglaterra que usou como argumentação para proibir vários aditivos químicos a interferência desses aditivos no sistema nervoso central, prevenir doença neurocomportamental, né? Substâncias neurotóxicas, aspartame, glutamato, tá? Que foi, Fernanda? Estou perdida? Café? Toma muito café, bichinho? Tá muito café, precisa começar a tomar cuidado mesmo. Aí entra a história do nem 8 nem 80, né? Então, aí toma café e perde cálcio. Exatamente, né? Não, e a cabeça não para, né? Pensar. E entra aquela história, né? Ou é 8 ou é 80. Ou assim, ou toma o tempo todo ou não pode tomar nada. E a gente sabe que existe um meio termo. Para a maior parte das pessoas, existe um meio termo. Né? E é isso que tem que ser um pouco mais trabalhado. Fatores que levam à má absorção de nutrientes. Nutrientes necessários para formar o neurotransmissor, a bainha de mielina, né? Para fazer comunicação neuronal, para determinar toda uma formação e função de neurotransmissores e aí fazer com que a gente consiga ter uma qualidade de nutrientes anti-inflamatórios, etc. Metais tóxicos, que podem ocupar lugares de metais nutrientes e ainda causar uma série de alterações, inclusive e principalmente em sistema nervoso central. E, claro, né, alteração da permeabilidade intestinal, o comportamento alimentar como um todo. Hoje em dia, por que a Luciane... Espera só um pouquinho. Luciane colocou, no caso do álcool, que melhora uma ressaca... em geral, a ação do álcool é principalmente o que dá essa sensação. A gente tem 2 fatores aí dentro da nutrição, né, que a gente sabe que são bem responsáveis por isso. Uma é o aumento do acetaldeído. Acetaldeído que é hipoglicemiante neurotóxico, né, que dá muito essa sensação. A outra é deficiência de magnésio, tá? E o álcool, ele elimina zinco e complexo B agudamente e magnésio cronicamente. Tá? Então, por isso que o pessoal fala, faz suco verde, se hidrata muito, tá? Porque eu preciso do magnésio, eu preciso de uma belíssima hidratação para favorecer o quê? Detoxificação, tá? E associar um pouco todo esse processo, né, do equilíbrio nutricional. Mas aí, a hora que você tem uma alimentação, que você faz um suco verde, que você tem uma hidratação legal e uma alimentação boa, você ajuda a diminuir esses sintomas, né? Olha só, falando de ressaca, né? Vamos lá. Comportamento alimentar.
a gente sabe que hoje o negócio está bravo, né? Que o pessoal realmente, o comportamento alimentar está terrível, as pessoas não têm noção do que é uma alimentação, o que a alimentação faz no organismo, a relação do alimento com os sintomas que ela tem. Então, a alimentação hoje é aquele negócio assim, não dá tempo, vou perder tempo, e principalmente não dá tempo, então eu vou passar e vou comer qualquer coisinha para parar de pé. Quantos pacientes que eu pego que eles vão fazer atividade física na hora do almoço? E você vai comer o quê? Uma coisinha, né? Para parar de pé. Mas, então, existe uma desconsideração e uma dificuldade enorme de entender o quanto que nós somos dependentes de um comportamento alimentar adequado, né? Má digestão, eu já falei, desbiose, né? Que a gente já sabe. E, é claro, se eu tenho uma desbiose, se eu tenho alteração de permeabilidade do intestino, passa o que não deve para o organismo, mas não passa o que defende. Porque altera as células da borda em escova, diminui mais ainda a absorção de vitamina e mineral, e aí o organismo se vê com estresse imunológico, estresse de substâncias tóxicas que têm que ser eliminadas, sem ter nutriente para modular o sistema imunológico e para eliminar a toxina, né? Fora as hipersensibilidades alimentares tardias, mais do que as alergias. Aquelas alergias que dão piripaque, elas interferem menos. Porque, em geral, comer o camarão deu edema de glote, daqui a pouco eu não quero mais nem olhar para a cara do camarão, mas nem de binóculo. Então, não é ele que vai causar um processo inflamatório crônico, mas aquela proteína mal digerida que eu como, adoro, e não tenho a menor ideia que pode me causar, é essa que a gente vai ter que ficar de olho. Porque é aquela proteína que vai começar a gerar o quê? Um processo inflamatório crônico de baixa intensidade. Além de proteína mal digerida ser alimento de fungos e más bactérias. Então, tanto por via nervo vago, como via circulação, substância pró-inflamatória circulante no organismo pode excitar célula nervosa por ativação do glutamato. E quando excita a célula nervosa, pode dar dor de cabeça, enxaqueca, agitação mental, irritabilidade, alteração de humor e pavio curto. Só que esse mesmo processo inflamatório inibe GABA e serotonina. GABA, eu já falei o que ele faz, e serotonina todo mundo sabe, né? Evita ansiedade, depressão, é o único precursor. A gente já falou até bastante dele a semana passada. Então, o que acontece nesse processo? Olha só o quanto que a mesma causa, dependendo da pessoa, para o pior fator pode ser transtorno de ansiedade. Para o outro, compulsividade, porque a serotonina dá saciedade, evita compulsividade. Para o outro, irritabilidade, alteração de humor, pavio curto. Inibiu o GABA. Não tem freio. Então, é aquele processo que a pessoa fala, não quero, não quero, não quero, não queria. Quando viu, já foi. Então, não tem domínio, né? A palavra é essa, não tem domínio, tá? E aí isso deixa, a maior parte das pessoas que tem esse processo, elas ficam muito mal quando isso acontece. Muito mal, porque fala o que não queria falar, grita e não queria gritar, bate e não queria bater, joga uma coisa e não queria jogar. Então, isso muitas vezes eles ficam tão mal que isso leva a uma depressão. Ou leva para muitos até a pensamento suicida, tá? Então, a gente vê que as causas, elas são as mesmas. Mas o que a pessoa precisa ter? Em primeiro lugar, como órgão de choque, o sistema nervoso central. E aí, a partir daí, como é que esse negócio vai acontecer no organismo, né? Até a gente estava brincando, falando do álcool, né? Mas é verdade, o álcool é neurotóxico. É muito sério esse negócio. Porque um consumo frequente de álcool para uma pessoa que é sensível ou que associa outros processos, né, que levam a uma hipoglicemia, com a ação neurotóxica do acetaldeído, é muito sério, porque já tem como órgão de choque o sistema nervoso central, aí o processo vai e se instala. Eliane, doutora, de paciente com IgE alta tipo 2000, porém sem manifestação clássica de alergia imediata, se positiva no limiar baixo para uma proteína, por exemplo, o ovo, é válido excluir? Se for positiva, mesmo que seja abaixo, sempre é válido excluir. Sabe por quê, Eliane? Porque se você se positivou, é porque já começou a produzir IgE contra aquele alergeno. Se continua consumindo, pode ir aumentando essa produção. Quanto mais anticorpo IgE contra a clara vai se formando, mais vai se depositando em mastócito de basófilo,
e mais mastócito e basófilo vão sendo sensibilizados. Isso chama estado crescente de sensibilização. Então, se você não tira o alimento, esse processo vai evoluindo. Quando ele vai evoluindo, chega uma hora que rompe o limiar clínico, subclínico do clínico. Então, é aquela história que a pessoa vai lá e cheira o ovo e tem uma, né? Agora, quando você pega IgE alto, como você falou aqui, que você falou 2.000, né? Então, normalmente, IgE é infinitamente mais comum para ácaro, pó, mofo, pelo de bicho, pólen, perfume, tá? Então, assim, é muito mais comum para ambiental do que para alimentar. Tá? Por isso que muitas vezes a gente vê o IgE na casa do balão, você vai fazer para alimento ou dá tudo negativo ou dá extremamente baixo. Quando dá extremamente baixo, ele vai ouvir assim, você está sensibilizado, mas você não está com alergia. É verdade. A alergia é quando tem o sintoma. Só que se já está sensibilizado e já está com o IgE extremamente alto, ou seja, já perdeu tolerância imunológica a ponto de não conseguir tolerar mais um alergeno ambiental. Aí o que acontece? Você vai deixar continuar consumindo aquele alimento que já está produzindo IgE? De jeito nenhum. Vai tratar a pessoa, vai recuperar todo o processo de tolerância imunológica, recuperar microbiota, intestino, ácido clorídrico, recuperar todo o processo de formação das células de defesa para que comece a baixar esse IgE total e para que a pessoa aprenda a tolerar agressores. Aí sim, você evita que ela vai e me desenvolve depois uma alergia dessas que depois nem com o cheiro do ovo ela vai poder. Bom, Franciele, doutora Denise, eu treino no horário do almoço para não comer qualquer coisinha. O que poderia comer antes de treinar para voltar para almoçar na volta? Então, aí eu não trabalho com atleta, eu trabalho com esportista, entendeu? Então, o esportista, que é aquele que vai fazer aquela atividade física de 1 hora e pouco, né? 3, 4 vezes por semana, a gente sabe que não tem necessidade de se entupir de proteína, né? Então, de uma maneira geral, o que precisa? Precisa ter uma fruta sempre, tá? E pode ter uma fruta e mais um carboidrato complexo. Pode ser uma fruta e uma batata doce cozida, pode ser uma fruta com flocos de amaranto, pode ser... Aí, né, qualquer uma dessas coisas já ajudaria. E aí, voltar. E aí, agora eu volto da atividade física. Aí, almoça e come comida, né? Legumes, verduras, frutas, né? Aí depende de você, porque tem quem é vegetariano, quem não é vegetariano. Eu falo que independente de comer... proteína de origem animal, o que tem que ter é adequação de proteína. Pode ser com a proteína de origem animal, pode ser com a combinação de proteína vegetal, mas tem que ter adequação de proteína. E adequação de carboidrato, e os legumes, e as verduras, e a fruta, sempre. Comida, eu falo que comida é a coisa mais simples que tem, comida de verdade, né? Então, que eu vejo muitas vezes se inventar muita moda, quando na verdade a gente tem coisas extremamente simples, né? Poderia comer... isso você já falou. Por que esses alimentos costumam ser tão viciantes? Garcia, o que acontece é o seguinte, olha, quando é uma proteína mal digerida, que o organismo primeiro tenta eliminar, não consegue eliminar e vai combater, no combate inicial, essas substâncias são liberadas em quantidade pequena, entre elas a histamina. Histamina em quantidade pequena é relaxante cerebral. Então, eu não só não percebo que o alimento me arruma encrenca, ou pode me arrumar encrenca, porque naquele momento, com aquela quantidade de substâncias produzidas, não está tendo nenhum efeito ruim. E a histamina em quantidade pequena ainda é relaxante cerebral. Então, qual é a relação que eu tenho com o alimento? Eu adoro. Ao contrário, ele me conforta, relaxa, dá prazer. E depois a histamina faz cair a serotonina. Aí vem aquela hora que, assim, o que vem vai, o que passar foi. E se for de preferência aquele alimento que quando eu como eu me sinto super bem, melhor ainda. Por isso que às vezes leva ao vício. Fora isso, glúten, caseína do leite, são opioides. Tem sequências proteicas de aminoácidos que podem ocupar receptores do sistema nervoso central no lugar dos nossos opioides naturais e gerar no momento inicial euforia, prazer, relaxamento e depois letargia, embotamento, depressão. Aí o que eu faço? Eu tenho que comer ele de novo para me sentir bem.
tá? Fora outros alimentos que também podem gerar esse mesmo vício, como o grupo da laranja, por outros mecanismos, aminas biogênicas, etc. Então, tem alguns mecanismos pelos quais os alimentos, que normalmente são os mais encrencas, eles podem, por um lado ou pelo outro, eles podem também acabar gerando vício. Mas, normalmente, isso acontece quando o organismo está desequilibrado. Quando o organismo perdeu a capacidade de tolerar agressor. A hora que a gente tem uma tolerância adequada, eu consigo lidar com esse processo, tá? E aí, de novo, volta o órgão de choque. Se o órgão de choque da pessoa é sistema nervoso central, eu acho que assim, né? As pessoas mais novas nem tanto, mas acho que as pessoas mais velhas devem lembrar que numa época onde ninguém sabia o que o cigarro fazia, era aquela história que era assim... todo mundo era lindo, era charmoso fumar, era tão bonito, menina. E aí o que acontecia? Você tinha aquele que experimentava o cigarro, fumava e depois não queria olhar para a cara do cigarro nunca mais. Você tinha aquele que experimentava uma vez e nunca mais consegue largar. Então, órgão de choque, sistema nervoso central e o processo do vício, ele é individual, depende de... Tem pessoas que falam, doutora, eu não posso ficar sem o glúten, eu não posso ficar sem o leite. Tá? Então, são pessoas que têm mais dificuldade, que esse processo de vício pega mais forte mesmo. Tá? Então, Eliane, você falou que a maior parte dos alergistas não tira, mas qual é a lógica da história? Se você já tem um IgE contra uma substância e você continua consumindo ela, qual é a ideia? Se eu já tenho, o mais comum é que o processo começa a evoluir. E se ela começa a evoluir, ela tem uma chance de quebrar a fase subclínica da clínica e gerar a doença. Então, qual seria mais lógico? Tira naquele momento, recupera a capacidade de defesa, recupera o intestino, recupera os nutrientes, modula o sistema imunológico e aí sim você volta a consumir aquele alimento com muito mais defesa e menos chance de que isso realmente leve a um processo alérgico, tá? Pacientes com a B12 muito aumentada entra naquele processo, Adriana, que a gente vê da tal da individualidade bioquímica, tá? Tem pessoas que muitas vezes o consumo é baixíssimo, você vai ver B12 lá na casa do balão. Eu normalmente, nesses pacientes, eu procuro avaliar o todo, avaliar o conjunto. Se no conjunto não tem nada que está preocupando, nada que está chamando atenção, deixa quieta do metabolismo dela e acabou, tá? Mas se tem alguma coisa em questão, algum processo que a gente não está conseguindo identificar, aí eu mando para o médico para a gente aprofundar e entender melhor o que está acontecendo, tá? Eliane, é uma luta? Ih, põe luta nisso, tá, Eliane? Essa luta vai... Ó, eu lembro que eu trabalhei de 2000 a 2008, eu trabalhei numa clínica de gastroenterologia. Da Gastomédia, o doutor Bruno Zilberstein. E aí o doutor Bruno chegava para mim e falava assim, Denise, esses transtornos, quando começava com transtorno intestinal, transtorno gástrico, ele falava, é tudo alergia tardia, né? É tudo transtorno funcional. Eu falei, é mesmo, doutor? Caiu a ficha? Ele, com certeza. Aí eu falei assim, doutor, quando é que o senhor acha que cai essa ficha geral? Ele fez assim para mim, com sorte, daqui uns 40 anos. Tá? Então, é mais ou menos isso. Agora, eu já recebi o paciente assim. Doutor falou que eu estou com H. pylori positivo. Eu falei, sei. O que ele deu para você tomar? Nada, porque não adianta. Mata e volta. Então, ele falou que quem vai tratar é você. E aí já passava a bola. Porque é isso mesmo, né? Quanto mais você estuda, mais você vê que o negócio é por aí. Luciane, você está falando que a mesma paciente que deu 2.000 de alergia alta toma Depaquene e risperidona. E aí o pessoal pega e fala que não tem sintoma. Olha só, ela está consumindo e ela não tem sintoma. Um dos grandes sintomas que esse processo pode dar é sistema nervoso central. Só que em vez de eu avaliar as hipersensibilidades tardias, você acha que uma pessoa que tem IgE de 2.000, como é que está o processo imunológico dela? Está totalmente descompensado. Então, só que esqueceram de avaliar os sintomas relacionados à IgG. Então, se você pegar essa mesma pessoa, ela está consumindo glúten, leite, soja, amendoim, açúcar, aditivo químico. E aí, vamos ver o que ela está consumindo de verdade, de legume, verdura, fruta, cereais integrais. Aí, o que acontece? Você vê a pessoa de uma maneira isolada, né?
Então, não, olha, ela come claro, ela não tem piripaque. Não, ela surta. Ela tá, mas tudo bem, porque ela tá com depaquene e risperidona. Então, é um processo onde está claro que está totalmente alterado o sistema imunológico dela. E sistema imunológico leva à inflamação. Sistema imunológico alterado, ele está relacionado com deficiência nutricional. Então, o quanto que essa inflamação e essa deficiência nutricional não está sendo responsável pelos sintomas que ela tem no sistema nervoso central. E ao invés de eu tentar entender isso e recuperar a função, eu dou depaquene e risperidona. Olha só, eu não sou contra medicamento. Quando o medicamento, aquele sintoma incomoda muito e está pondo em risco e está alterando a qualidade de vida e eu preciso controlar o sintoma enquanto eu tenho um tempo para poder mudar a causa e recuperar a função, 10-0. Mas por tudo que você está falando, não é isso que está sendo feito, certo? Está sendo só controlado o sintoma e achar que é normal você pegar uma IgE de 2000, onde o normal é até 30. Quer dizer, tem coisa errada nesse sistema imunológico, não tem? Certo? Quais os principais alimentos relacionados com os transtornos neurocomportamentais? Eu vou falar neles já. Deixa eu ver aqui. Como ajudar uma criança hoje com 12 anos, mas desde os 4 tem vários daqueles sintomas, principalmente ansiedade, irritabilidade, já teve pensamento suicida, baixa autoestima. Você está vendo que não precisa de bola de cristal? Que os sintomas, eles se repetem, se repetem, se repetem. Então, a hora que você entende o que está causando, você já entende como ele é e como isso pode evoluir. E é claro, se a criança não é tratada na base, se não muda a causa, o processo vem. Aí aqui, ó, não se alimenta bem, não consome nenhum legume e verdura. Eu falo que eu não aprendi a fazer mágica. E ainda tem dermatite atópica. Ou seja, certo? É tudo dentro daquilo que a gente falou. E a gente estava falando do processo de hipersensibilidade, né? Quais são os alimentos mais comuns? Glúten e leite, leite e glúten, sem piscar. Porque além das proteínas de difícil digestão, a ação opioide que tem no sistema nervoso central. Cítricos, que tem aminas biogênicas altamente excitatórias de célula nervosa. E os cítricos é uma das maiores causas de dermatite atópica. Olha que coincidência danada. Você começa a perceber como não tem coincidência, tá? Então, os cítricos, e você vai ver, se você conversar com essa criança, ou tem suco de laranja, ou tem alguma coisa no meio, vem, tá? Porque não tem mágica, não. Amendoim, tá? Que tanto pode estar relacionado com um como com o outro. Oleaginosas. As oleaginosas e as frutas secas têm muito fungo. Mas as oleaginosas, independente do fato de ter fungo, ela pode ser causa de dermatite atópica. Então, amendoim, oleaginosas, aí vem glúten, leite, soja, açúcar, né? Cítricos eu já falei, açúcar, alimento de fungos, de más bactérias, rouba energia do sistema nervoso central, pode causar hipoglicemia reativa, tá? E aditivo químico, que pode estar, inclusive, na base desses dois. Vocês vão perceber que é sempre muito dentro desse quadro, não foge. A hora que a gente vai... Nós vamos começar a pensar em ponto por ponto, o que a gente precisa avaliar, onde tem que pegar, para entender o que está acontecendo. E aí, quanto mais você percebe que as coisas se repetem, se repetem, se repetem, se repetem, eu falo que eles te dão 2 ou 3 sintomas, você já sabe os outros. E aí, a hora que eles já te dão, que o paciente te dá 2, 3 sintomas, você já tem ideia dos outros, eu direciono as perguntas. E aí eu já começo, mas você já teve isso? Já. Você já teve isso? Já. Você já teve isso? Já. Aí a pessoa já começa a olhar para você, tentando achar a bola de cristal junto, né? E aí você coloca, olha, eu sempre falo isso para eles, você não está sendo original. Está dentro de um quadro que é clássico e que a gente entende qual é a evolução dele, porque as causas existem, não são modificadas e o processo evolui. Então, ele vai associando fatores e, às vezes, trocando algum desses fatores, conforme a idade da pessoa, tá? Criança de 7 anos que deve... você tá vendo? Outro caso aqui, ó, você pega. E, aliás, eu vou trazer vários casos de... Pelo menos um caso de dermatite, tá? Porque eu acho que é importante a gente ver. Criança de 7 anos que desenvolveu dermatite aos 3, mesmo sendo alimentada corretamente, foi amamentada no peito até 2 anos.
Vocês sabem quando a gente fala assim, foi alimentada corretamente. Aí entra o que falava Hipócrates há 2000 anos atrás, né? Na verdade, Lucrécias, na época de Hipócrates. Alimentos que para um é remédio, é para outros amargo veneno. Então, ela está sendo muito bem alimentada, mas para ela, aquele alimento é legal? Né? Então, se a gente pega os principais alimentos que causam dermatite, muitos deles são considerados extremamente saudáveis. Um deles é o tal do grupo da laranja. Aliás, a criança começa a ficar ruim ou gripada ou com alguma coisa, o pessoal corre com um suquinho de laranja porque é vitamina C, tá? E é um dos grandes causadores, tá? Quando tem contato, a criança tem episódios de dermatite quando tem contato com leite e glúten. Provavelmente porque tem mais alguma coisa que está associada aí e não está sendo detectada, tá? Aí você coloca, ó, o pai tem dermatite, né, Mariane? E o avô paterno também tem dermatite. Então, a gente sabe o quê? Que a gente não é filho de chocadeira. Então, genética, sempre. Só que é predisposição genética. É o meio que determina. Se você pega essa criança e muda o meio, tá? Muda, entende os alimentos que podem estar causando, e às vezes junta isso com o fator ambiental, tá? Mas a gente pode mudar a alimentação e a gente pode recuperar o sistema imunológico da criança para o sistema imunológico tolerar os antígenos ambientais e não só os alimentares. Então, aí a gente vai conseguindo tirar do quadro, né? Como explicar isso? Já expliquei. Pois mesmo com suplementação e alimentação segura, ainda tem episódios de dermatite. Porque precisa muitas vezes ver se essa segura é segura para ela. Tá? Então, tem que avaliar dentro desse quadro alguns alimentos como manga, como clara de ovo, como milho, tá? São comuns de dar dermatite para determinadas pessoas. E aí entra o que eu falei, você tem um alimento seguro, ok, mas aquele processo alterado que levou a uma perda do sistema imunológico, uma perda da tolerância imunológica, foi recuperado? Tá? Porque se ele não foi recuperado, a pessoa vai ficando suscetível a qualquer coisa. Se não recupera a tolerância imunológica dela, você efetivamente não tratou, tá? Que é aquele processo de recuperar a microbiota, a integridade da parede intestinal, adequação nutricional para formar célula tolerogênica, né? Para ter um processo de detoxificação adequada, para ter nutrientes em quantidade adequada, com ação natural anti-inflamatória, anti-histamínica, anti-alérgica, tá? Então, muitas vezes, é aquele negócio e aquilo... Sabe aquela história que a gente aprende na nutrição funcional de individualidade bioquímica? Tá? Então, isso é o primeiro ponto que a gente pensa na nutrição funcional, é individualidade bioquímica. Então, muitas vezes, essa pessoa, para funcionar igual o vizinho, ela precisa de mais vitamina C do que o vizinho. Ela precisa de mais vitamina D do que o vizinho, para conseguir atingir aquele ponto imunológico onde ela consegue tolerar o agressor. Por isso que é esse processo que a gente fala que ele é individual. A gente não consegue ter um processo igual para todo mundo. Olha, quem que é? Não sei, não tem o nome aqui, que está perguntando para mim. Trigo e leite para autista, retirada precisa ser para sempre? Teoricamente, isso vai sempre depender da individualidade bioquímica, tá? Se o processo é por hipersensibilidade tardia, depois que recupera a defesa, que equilibra o organismo, que está mais tolerante a agressores, pode aceitar de vez em quando sem ter sintomas, sem ter nada. Então, depende muito de cada pessoa. Esse processo a gente tem que trabalhar individualmente, tá? Porque tem aqueles que não conseguem dessensibilizar. Consumiu, tem sintoma. E tem aqueles que conseguem dessensibilizar e de vez em quando conseguem consumir, tá? Doutora Denise, em relação, Michele, uma criança que está com muita irritação nas partes íntimas e com ferimento na pele, de tanto coçar, com clínica para fungos e o exame de leveduras dá negativo. Eu não trabalho com exame, tá? Para mim, exame, vamos pensar assim, esses exames, eles são chamados o quê? Complementar, certo? Complementar à observação clínica. Quem que determina o processo? A observação clínica, entendeu?
Então, de uma maneira geral, porque assim, é claro que se você pensa nessa irritação na parte íntima, não necessariamente é fungo. Pode ser fungo, pode ser um processo de hipersensibilidade, né? E ter processo de descamação e feridas nessa região. Pode ser algum processo relacionado a algum tipo de parasita. Então, não é necessariamente o fungo. Então, como é que eu vou saber se é ou não fungo? Aí eu vou avaliar os outros sintomas, tá? Aí a gente vai avaliar o histórico, vai avaliar os sintomas todos que podem estar acontecendo, vai avaliar a alimentação, ver se o que está acontecendo com a alimentação corrobora com os sintomas relacionados a fungo ou não, tá? Os sintomas que já teve, os outros sintomas que ela tem, são sintomas que podem estar relacionados a fungo. Então, a gente vai avaliar sempre no conjunto dos sintomas. Um sintoma isolado não te mostra nada. E exame menos ainda, tá? Cansei de pegar pessoas que a clínica, ela não mostrava, ela gritava uma síndrome fúngica. E o exame não dava nada, tá? Aí você vai, você recupera a função, você trata, você equilibra, os sintomas desaparecem, tá? E para mim, não me interessa o nome. Para mim, o que interessa precisa recuperar a função. Então, eu tenho que entender para aquela pessoa o que está fazendo ela não ter uma função adequada como deveria. E eu vou recuperar essa função. Eu falo que quando a gente vê sintoma que a gente não sabe o que é, eu vou... Sabe aquela história? Atira no que vê que você acerta no que não vê? Porque a gente, dentro da nutrição, a gente vai equilibrar o organismo de quem tem o sintoma. E não controlar o sintoma. É equilibrar o organismo de quem tem o sintoma. Então, não é um sintoma isolado que vai mostrar pra gente, mas é o conjunto. Aí a gente consegue ter, tá bom? Obrigado, Thaís. Carla, doutora, criança que não dorme direito, sono muito leve, acorda várias vezes à noite, teve diagnóstico de APLV quando pequena, tem 9 anos, tá? O que acontece é que esses sintomas, eles podem ser sintomas tanto de hipersensibilidade alimentar e ou hipoglicemia, né? Então, por que de hipersensibilidade? Hipersensibilidade alimentar que pode ligar a cabeça no 440. Então, a criança vai tentar dormir, não consegue porque a cabecinha não desliga. Quando dorme, dorme por exaustão, mas a criança dorme, a cabeça não. Então, fica um processo, aí muitas vezes perde irrequieta, agitação. Se isso é acompanhado de sono agitado, pesadelo, sono noturno, aí você associa esse processo à hipoglicemia, tá? Mais uma vez, a gente tem que avaliar o processo como um todo, identificar e mudar o quadro, né? Adriana, qual médico? Não sei, Adriana, o que você está perguntando aqui, querida? Eu não entendi a pergunta, tá? Gratidão, doutora, eles não conseguem ter a dimensão integral da coisa. Sim, é muito importante a gente pensar no processo como um todo, né? Suelen, qual o procedimento podemos adotar antes de iniciar uma dieta cetogênica para criança com epilepsia? Não sei, Suelen, porque eu não adoto, tá? Eu não uso dieta cetogênica. Eu não concordo com a dieta cetogênica, tá? Eu acho que a dieta cetogênica é mais uma droga que você está dando para a criança. Porque ela tem uma ação de droga para melhorar a energia para o cérebro, mas em compensação põe todo o organismo em risco. Porque você tirar totalmente um carboidrato de uma criança que está em formação, em desenvolvimento, desvia o uso da proteína para dar energia, gera falta de energia para o sistema nervoso central, né? Porque vai ter momentos de hipoglicemia. Então, assim, eu não gosto e não trabalho com essa dieta. Um dos casos que eu vou trazer para vocês na aula, no curso, vai ser sobre uma criança com epilepsia e convulsão, tá? Aonde eu até comentei aqui, acho que na aula passada, sobre o caso dele, ou retrasada, não me lembro. Mas é isso, só que eu vou levar detalhadamente o quadro e a suplementação e tudo direitinho. Mas por quê? Porque é isso, mais uma vez, epilepsia, ela pode estar relacionada com excitação neuronal, né? Inibição do GABA, hipoglicemia, deficiência nutricional, disfunção mitocondrial. Aí eu faço uma dieta cetogênica para tratar? Eu faço para controlar o sintoma, é mais um fator que controla o sintoma. Mas em nenhum momento está mudando a causa, está recuperando uma função. Tá? Principalmente pensando numa criança em desenvolvimento. Então, eu não trabalho com ela, né? A risperidona com Depaquene tem a B12 altíssima.
Isso é uma coisa que a gente tem que ficar sempre de olho, né? A inter-relação dos medicamentos com os nutrientes. É uma coisa fundamental, porque tem alguns medicamentos que eles interferem muito, tanto para cima como para baixo dos nutrientes, né? Adriana, Denise, e as crianças tomam medicamentos para TDAH e tem vários efeitos adversos e os neurologistas falam que a alimentação não influencia. Então, os neurologistas falam o que eles sabem. Nós temos que falar o que nós sabemos, entendeu? Então, nós temos a base de nutrição, nós temos que falar sobre nutrição e temos que mostrar o que a nutrição faz, tá? Eu não vou poder dar nenhum medicamento para criança, porque por mais que eu saiba até qual que é o protocolo manda dar, essa não é a minha área. Então, quem tem que falar de nutrição e de alimentação é o nutricionista. Oi, Denise. Fala, querida. Oi? Tá, você cortou o som. Eu quis fazer essa pergunta porque eu tenho TDAH e trabalho com crianças com TDAH que tomam medicamento e tem efeitos colaterais altíssimos. E eu já tentei conversar com muito neuro e ele fala que não tem nada a ver. E eu sinto na minha pele do meu filho, quando a gente faz alimentação, que muda, gente. E eu fico doida com eles, porque como eles não conseguem entender que não influencia em nada. Sabe o que eu acho, Adriana? Fala. Não, fala, querida, termina de falar. As crianças, eu percebo que quando você conversa com as crianças, elas ficam desanimadas, com agitação mental, elas ficam sem fome, isso impede toda a absorção nutricional dela e no final de semana elas comem compulsivamente. Porque a Ritalina é o metilfenidato, é anfetamina-like, né? Então ela age como a anfetamina, então ela vai diminuir o apetite. E são crianças que ficam tristes, que têm dores. Agora, a gente sabe, a gente não pode querer que uma pessoa que não é da área de nutrição e aprendeu a trabalhar com protocolo de medicamento, entenda a ação da nutrição. Agora, eu vou te falar uma coisa, Adriana, muitos médicos, mas muitos médicos mesmo já estudam essa área. Já estudam essa área, já sabe disso, tanto o neurologista como a pediatra. Eu dou aula para pós-medicina. Então, tem muitos médicos lá que ou já trabalharam ou passaram a trabalhar com isso. Então, eu não sei aonde você mora, mas você precisa dar uma pesquisada na tua região, médicos que trabalham dentro dessa linha. Medicina integrativa. Aqui né? Eu já conversei com quase todos e eu não consigo achar um. É da onde? A doutora Rosimeire, Dri. A doutora Rosimeire, neuropediatra aí em Maringá, que trata o Nivaldinho, ela trabalha, sim, com essa visão diferente dentro da nutrição. Já. Ela é maravilhosa. Gente, porque é muito difícil, né? Viu, Adriana? Eu tô te falando. Olha, sempre tem, porque em todas as regiões que eu dou aula, tem gente do Brasil todo. Então, tem que dar uma pesquisada, porque cada vez mais tem médicos que estão se abrindo para sair, muitos, graças a Deus, né? Já estão percebendo que aquilo que ele está fazendo não sai do lugar. Ainda causa um monte de efeito colateral e causa um monte de doenças. Então, muitos já estão indo atrás, já estão indo aprender. Uma sobrecarga hepática dessas crianças. Porque eles vão lá e aumentam a dose e passam o medicamento para a criança dormir. Então. Por isso que se você tem esse conhecimento, e todos nós, né, que temos esse conhecimento, nós temos que procurar profissionais para interagir com a gente. Porque senão é um negócio que não adianta, você não vai sair do lugar, entendeu? Fica patinando. Então, tem que procurar alguém que efetivamente trabalha dentro da mesma linha, tá, Adriana? Porque, agora, meu amor, você é nutricionista? Sim. Assume, tá? Não, eu já assumi. Eu tô falando isso porque eu te acho maravilhosa. Assume o teu filho, assume você, porque você tem, através da nutrição, tudo que você pode fazer para sair dessas drogas, entendeu? Eu tô falando porque eu acho você, assim, maravilhosa. A gente já conversou algumas vezes e tem muitos pacientes meus que eles falam, mas
o médico fala que não tem nada a ver a alimentação, mas eles, depois que eles fazem o tratamento, eles veem que melhora muito com a alimentação. E essa pergunta que uma paciente fez para mim foi assim: e a seletividade alimentar? Mas a criança não come. Como que eu vou fazer ela comer? E aí é que a gente pensa, o que é o normal? Normal é comer ou não comer? Normal é comer. Se normal é comer, ela não está comendo, tem alguma disfunção. Tem alguma coisa que está errada. Então, nós temos que procurar a causa e mudar a causa, né? Então, e eu falo que na alimentação não tem uma coisa que acredita ou não acredita. Você acredita numa coisa que é crença, religião ou filosofia. Alimentação é ciência, né? Então, nós não somos feitos nem de luz, nem de brisa, nós somos feitos de nutriente. Se a única coisa que forma é nutriente, quem executa a função é nutriente. Então, isto não é crença, isto é bioquímica, isto é fisiologia. É assim que eu falo para o paciente. Vou pendurar sua foto lá no meu consultório, tá? Já são 8 horas já. Então tá bom, gente. Ó, a gente tem a semana que vem, a gente vai começar. Guardam as perguntas, tá? Se vocês quiserem. Bom, tanto, né, quem tiver no curso com a gente vai com certeza voltar a discutir tudo isso, tá? E a semana que vem aí a gente ainda volta a conversar um pouquinho também sobre esse processo todo, tá? Olha só, deixa eu só terminar isso aqui. Isso aqui é um livro que eu peguei na década de 80, tá? Doutor Abraham Hofer. E olha só, crianças, aí você pode pensar em adultos também, tá? Com distúrbios de comportamento, muitas vezes podem ser completamente tratadas com mudanças na dieta e suplemento nutricional antes de serem submetidas a tratamentos medicamentosos como metilfenidato, atomoxetina, antidepressivos e estabilizadores de humor. Um dia, todas as nossas ideias em psicologia serão baseadas na estrutura orgânica. Isso permitirá que substâncias químicas específicas controlem a operação. Quem falou isso? Freud, tá? Aí entra a equipe do Dr. Abraham Hofer. A previsão de Freud estava correta, e quando finalmente chegar o dia em que houver aceitação geral dessa previsão, o segredo para a saúde psicológica será a descoberta da química da nutrição, atualmente negligenciada. Você vê que isso na década de 80, tá vendo, Adriana? Continua sendo negligenciada, tá? Só que já está infinitamente mais entendida e muito mais médica. Na época que eu comecei, não tinha nada, entendeu? Hoje a gente tem muito mais médicos, muitos nutricionistas, até psicólogos que encaminham já para a gente. Então, eu acho que está ampliando muito, graças a Deus. E aí entra um pouco da gente realmente, a gente se posicionar, a gente colocar, que eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir mudar essa história, tá? Aí com vocês, Fernanda, Lucilene. Gente, Nossa, olha, eu tô aqui, eu fico babando, eu fico morrendo de raiva, que é só 1 hora, porque eu quero falar do Enzo, eu quero que você venha para minha casa. Eu já vi, você estava querendo lá me traz até junto. O Paulo aqui. É. Vem todo mundo para consertar aqui, todo mundo. É maravilhoso escutar você falar. Lu, por favor, que senão eu vou ficar aqui babando nela. Denise, olha, eu tô segurando o Bruno aqui, que ele tem diagnóstico de TDAH, e daí ele falou assim, então é isso, então é isso, então é isso. Deixa eu falar, eu falei, não, né, Bruno? Você não é original, né? Nossa! Aí eu falei, ele falou assim, não, deixa eu perguntar. Eu falei, não, olha, já tem várias perguntas, a gente vai copiar e a próxima aula a gente retoma, é outro assunto. Mas aí eu me comprometo a levantar todas essas perguntas novamente. Mas, assim, estou super feliz pela interação, professora. A gente era exatamente isso que a gente queria, né? Com certeza. Com certeza, para direcionar para o que o pessoal realmente, né? Porque o que o pessoal realmente está querendo, né? Ou precisa discutir mais. Essa é a ideia, né? Essa prática clínica que a gente vê todos os dias no consultório, dentro das nossas casas, com certeza que a gente sempre acaba encontrando alguém dessas, né, com esses sinais e sintomas. E a gente tem certeza que a suplementação nutricional, assim como a individualidade bioquímica, fazem parte de todo esse processo. Só que a gente precisa conhecer e ter noção real do que fazer nesses momentos, né? Essa é a minha grande expectativa pelo curso. Eu tenho certeza que vai ser sanado e estou de novo, muito feliz em fazer parte de tudo isso.
Então, olha, pessoal, Então, eu vou vocês já, já vou viram deixar como... vocês. O pessoal já acho que deu para ter um gostinho, né, do que vai ser esse nosso curso. Então, agora eu vou liberar a professora Denise, que é a semana cheia, né? A gente estava conversando, é livro, é consultório, então agora precisa descansar um pouquinho, né, professora? É isso aí, todos nós, né, gente? Então, ó, beijo para todos que acompanharam a gente aí, tá bom? Beijão. Até Obrigada. segunda que vem. Até segunda, obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau, tchau. Pessoal, agora nós vamos fazer o nosso sorteio. Não vão embora, não. Vou colocar o Bruno agora, Vamos lá, né? então, pessoal. Nossa, graças a Deus eu vou participar aí do curso. Vou ver ela dando aula. Então, vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Para agilizar, eu deixei já separado aqui para vocês. 3 pessoas que já foi sorteada. E aí eu vou falar o nome da primeira, da segunda, da terceira. Se ninguém estiver ao vivo, vai ser a primeira pessoa que eu sorteei aqui que vai ganhar, beleza? Vamos lá, então. A primeira pessoa sorteada, vamos ver se ela está ao vivo aí, vamos ver se ela está aqui presente no bate-papo. A primeira pessoa sorteada foi a Tainara Oliveira. Tainara aqui de Arapongas. A Tainara. Ela está ao vivo? Tainara Oliveira está presente. Estou aqui. Está presente. Parabéns. Aí, Tainara. Beleza, então. Já temos aí a vencedora do sorteio, então. Pessoal, então, fica né, o muito obrigada. Semana que vem nós temos mais um tema. E que vocês estejam conosco. Provavelmente nós vamos estar entrando em contato e mandando o link, tudo direitinho. E para quem não fez a inscrição, também lá no Instagram tem o link na bio. Tá bom? Muito obrigada. Minha querida, posso tirar só uma duvidazinha bem rapidinho? Claro, sim. Com relação ao curso, né? Ele é o dia todinho do sábado e do domingo? Manhã e tarde ou não? Isso, manhã e tarde. Na verdade, inicia-se às 9 horas. Nós vamos ter o intervalo do almoço e depois finaliza às 5h30. Aí no sábado são 3 datas, né? As datas de agosto seria no sábado e no domingo. A de setembro também no sábado e domingo. E a de outubro, que será na sexta e no sábado. Na sexta também o dia todo, é isso? Isso, o dia todo. Manhã e tarde. Manhã e tarde, isso. Aí vocês elas vão ficar gravadas, as aulas? Então, vocês receberão uma senha que vai ter um período aí de 7 dias. Então, nós não conseguimos deixar elas gravadas, né, por um tempo maior. Então, em 7 dias é o tempo que vocês terão para caso, porque a gente sabe que final de semana, às vezes não consegue, né? O que a gente preza pelo curso é exatamente isso, é que como a professora Denise, ela fala de vários assuntos, né? O conteúdo, ela já deu esses cursos em outros anos, e eu pedi muito para ela que atualizasse, para que focasse muito na parte de... A gente vai entrar, a farmácia vai entrar com a parte farmacotécnica, né? Todas essas dúvidas da questão da nossa área. E eu pedi que ela focasse muito em caso clínico mesmo, né? E conforme vocês fossem fazendo as interações, as perguntas, para ficar bem aplicável mesmo, né? Gente, assim, uma coisa que eu acabo fazendo, porque eu tô com algumas coisas online também e tenho prazo para entregar. Então, eu estou me programando com 2 horas por dia, para poder ir assistindo de 2 horas, para poder pegar, sabe? Porque ela só vai ficar uma semana mesmo. Então, de repente, se organizar para isso, porque eu tô, assim, com uma expectativa muito alta com esse curso, que eu acho que vai me ajudar demais na prática clínica. Demais, demais, demais. Então, é só o que eu estou fazendo já, que já vem dando certo. Então, de repente, se organizar com horários durante a semana para poder conseguir assistir nesses 7 dias. Pode ser uma porque
Minha querida, assim, a pergunta é sobre essa gravação e eu peço, assim, né? Não sei se dá, né? Lógico, já tá. Se pudesse mais tempo, né? Porque, assim, além da questão da gente assistir, a gente trabalha, né? Eu, por exemplo, Sim. sou professora, então eu leciono, então é todo uma, a gente atende, então às vezes parece uma brincadeira, mas você não tem Não, 7. não é não, é que a gente trabalha também aqui o dia todo, tem assim, Pois é super exausto, por isso que eu estou dizendo, é a forma é. que eu estou encontrando de poder Não cumprir. estou falando com relação a você, não. Estou falando com relação a ter um tempo maior para ficar disponível essa gravação, entendeu? Seria Pelo excelente menos mesmo. 15 dias, né? Porque uma semana é realmente. Ela Eu falou alguma vou, coisa, Lu?